Olá pessoal, boa noite, né? O horário que esse vídeo vai ao ar, nesse tempo do coronavírus, nossos cumprimentos tem que ser assim, né? Foi pedido que a gente falasse hoje sobre o capítulo 11, ou melhor, capítulo 17, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mensagem do Espírito protetor chamado George, em que ele fala a cuidar do corpo e do espírito. E que está inserido no Evangelho, no capítulo 6 perfeito, uma exortação de Jesus, quando ele fala: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E a gente sabe que é uma metáfora que Jesus usou, já que ninguém consegue atingir a perfeição, que Deus é padrão e modelo, e único, né? E a gente estava lendo a mensagem do George, logicamente não podia ser diferente, já que a gente pretende falar sobre o assunto, discorrer sobre o tema. E ele coloca dois sistemas: o sistema dos materialistas, que valorizam o corpo em detrimento de todo e qualquer que vier além disso, e os ascetas, que são aquele povo que vive a vida espiritual em detrimento de tudo que é material, muitas vezes até mesmo maltratando o corpo como uma forma de redenção da alma. E ele pergunta, então, qual é o sistema correto? E ele diz que nenhum dos dois, né? E na verdade a doutrina vem nos alertar que a gente deve buscar o equilíbrio entre uma vivência espiritual e uma vivência material. De que forma? Usando o que nós temos no mundo material como um recurso para o nosso progresso espiritual. De forma que adquirir e desfrutar das coisas materiais não é pecado, não é nenhum erro. A não ser que esses comprometimentos que a gente adquire ao longo da vida material venha comprometer a nossa caminhada espiritual. Ou seja, esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo de testes, é um mundo de provas e de expiações, onde aqui nós plasmamos e sedimentamos o caminho que nós vamos percorrer em outras encarnações. E no sentido contrário, a nossa encarnação de hoje é uma resultante das encarnações passadas, das escolhas que fizemos, das opções que elegemos como melhor para nós. E para ter uma ideia de como nós estamos hoje passando por uma série de situações, é lógico que nós vamos todos chegar à conclusão que os nossos sistemas, as nossas escolhas, não foram tão felizes assim, né? A ponto de nos facultar hoje estar sofrendo uma série de situações. Tem o coronavírus, tem a insatisfação com a governabilidade do nosso mundo, né? Dos nossos administradores, tem a insatisfação com a nossa própria sociedade, que a nosso ver escolhe situações e preferências que não nos apetece mais, né? Que nós elegemos como errados, esquecendo que nós construímos esse mundo que está aqui. Mas como a ideia é falar, tratar do corpo e da alma, nós temos, cada vez que eu pensei nesse tema, eu me lembrei da seguinte forma: tem duas situações que me chamam muito a atenção, né? A preocupação que nós temos com o coronavírus, que é mais uma prova que a humanidade está passando, tanto quanto as outras, já passamos pelo ebola, pelo H1N1, gripe espanhola, gripe suína, uma série de tuberculose, sarampo, uma série de outras situações que são são provas de que Deus, de algum momento, ele coloca as situações que vão nos levar a um pouco mais de dar o testemunho e de acelerar o progresso, que muitas das vezes somos lentos, né? Tem até uma brincadeira de que o pobre só vai para frente na base da topada, né? E às vezes isso a gente pode até aplicar isso ao nosso dia a dia. A humanidade avança mais rápido quando ela tem um grande desafio pela frente a vencer. Nós vamos assim tomar como exemplo as grandes guerras que surgiram, as descobertas que foram feitas no período pós-guerra. Nós vemos aí o exemplo do Japão, né, que reconstruiu após a destruição de duas cidades mais importantes, Hiroshima e Nagasaki. E está na hora de a gente também começar a entender que nós temos que superar mais esse obstáculo. E os dois fatos que eu falei que me chamavam muito a atenção era o fato dos cristãos primitivos, né, que iam para o holocausto e cantando hosanas ao Senhor, quando eles sabiam que nenhuma perspectiva maior no que diz respeito à parte material tinha mais nenhum sentido para eles, pois eles estavam prestes a perder a vida. Mas eles abordavam, eles vislumbravam além disso a perspectiva espiritual.
Eles precisavam dar testemunho com a própria vida da crença inabalável na vida futura, né? Nas promessas que Jesus havia formulado. Eles estavam corretos em caminhar para o holocausto sem precisar lutar contra a sua continuidade de vida. Eles entregaram-se assim, não sei, vamos ver no final. E depois vem uma postura de Pedro também. Quando Pedro, né, ao ser defrontado como discípulo de Jesus, ele nega, dizendo que jamais havia visto aquele homem. Uma postura que para nós, em alguns momentos, se configura como uma covardia, como um acovardamento de Pedro. E nós vemos, são duas situações diferentes. Na primeira que nós abordamos a respeito dos cristãos, eles precisavam dar testemunho da fé nascente. A fé, em todos os postulados que Jesus havia formulado, estavam ainda mesmo no início, então precisavam de muito sacrifício para serem acreditadas, para serem vistas como verdadeiras e imorredoras. Então eles selavam com a própria vida o testemunho da imortalidade, da fidelidade a Deus. E Pedro, na sua vez, era mais importante que ele sobrevivesse, porque era importante, porque Jesus depositava nele todas as forças para o crescimento do seu evangelho. Tanto que o próprio Jesus dá testemunho disso quando diz: Pedro, tu és rocha e sobre ti edificarei o meu castelo. Então, naquele momento, era mais importante a sobrevivência de Pedro para que ele pudesse mais tarde selar com a própria vida também, mas um momento mais para frente, onde ele já pôde testemunhar toda a verdade do Evangelho do Cristo. Era muito preciso naquele momento que ele se preservasse. Isso nos remete aos dias de hoje. Temos várias prescrições, várias proibições das autoridades sanitaristas, epidemiologistas, que dizem que nós precisamos preservar-nos nesse momento. E é preciso que nós nos preservemos mesmo, sem pânico, sem terror, sempre mantendo a fé em Deus e sabendo que se formos infectados, isso não acontecerá sem que Deus haja permitido, né? E se não formos infectados, cabe a nós saber que precisamos prorrogar, ou melhor, promover em qualquer momento, infectados ou não, sobrevivendo a tudo, passando por tudo, como um teste necessário à nossa evolução, mas que precisamos sempre ser os continuadores do Evangelho. A situação existe, a situação é grave, mas não é situação de pânico nem de terror, porque senão nós poderemos sair ilesos do vírus, mas podemos sair comprometidos emocionalmente, psicologicamente. Então é preciso que nos preservemos, mas sobretudo mantenhamos sempre a certeza e a fé em Deus, que não desampara nenhum dos seus filhos. E quanto esforço está sendo feito, não só aqui pelos encarnados, principalmente pelos desencarnados, que estão desdobrando-se em melhorar nosso clima espiritual, já que muitos de nós, não estou dizendo que ninguém em particular, mas toda a nossa camada da sociedade está sendo levada pelo pânico, pelo pessimismo e pelo terror. E nós sabemos que a nossa psicosfera espiritual é contida e é composta das vibrações de todos os seres que estão encarnados na Terra, né? E nós estamos precisamos rever que tipo de vibrações estamos oferecendo à nossa psicosfera espiritual. Não precisamos ser irresponsáveis, mas não precisamos ser pessimistas. Devemos ser otimistas com moderação, sabendo que é uma fase que nós vamos atravessar, mas sobretudo que devemos trabalhar, fazer a nossa parte e manter a nossa fé inabalável, que é aquela que, segundo Kardec, enfrenta a razão em todos os momentos da humanidade. É preciso que nosso testemunho seja claro, sincero e verdadeiro. Deus jamais desampara qualquer dos seus filhos, e nós não estamos desamparados. A todos, muita paz, muita saúde e fé em Deus, que isso é que vai nos mover rumo ao futuro. Obrigado.